este aniversário, né, primeiramente do departamento de homens, a qual está o irmão na direção deste culto, e amanhã, se Deus nos permitir, estaremos falando um pouco sobre o tema, né, do departamento feminino, que foi o tema escolhido pelas irmãs, 2 temas maravilhosos, e que eu tenho a plena certeza que Deus tem algo a falar com a tua vida, Deus tem algo a dizer ao teu coração, através da sua palavra. Mas o culto não é Deus que presta para nós, o culto é nós que prestamos para o Senhor. Não é Deus que nos deve obrigação, é nós que devemos a nossa vida a Ele. Por isso, nesta noite, tenha a liberdade de glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Convido você a ficar em pé, em nome de Jesus, e nós vamos estar fazendo a leitura do texto da palavra do Senhor, primeiramente, para que nós consiga melhor compreender a palavra de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 34 e o versículo 8. Deuteronômio, capítulo 34 e o versículo 8. É o último capítulo do livro de Deuteronômio, e logo após já vem o livro de Josué, a qual também nós vamos fazer leitura. Primeiramente, Deuteronômio, capítulo 34 e o versículo 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, e então cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Versículo 9. E Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Agora, Josué, capítulo 1 e o versículo 9, nós vamos estar fazendo leitura deste texto que nos diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mais uma vez, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Oramos a Deus. Pai, continuamos na tua presença nesta noite, meu Senhor. A nossa gratidão a ti, Jesus, porque o Senhor nos trouxe até este lugar. O Senhor nos trouxe até esta casa para, reunidos, Senhor, com os irmãos que aqui chegaram, recebermos algo da tua parte. E a tua palavra nos diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam nesta união, meu Senhor. E nós aqui estamos com este propósito, primeiramente de glorificar ao teu nome, de te exaltar, e sabendo que o Senhor não nos despede vazios, mas que o Senhor fala conosco, nós tomamos posse da tua palavra, meu Senhor, a qual o Senhor já tem tocado no nosso coração, para repartir com a tua noiva que aqui está. E assim, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui chegou, possa sair deste lugar fortalecido, revigorado, cheio da tua glória, meu Senhor, para mais uma milha sobre a face desta terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o teu assento, em nome de Jesus. Primeiro texto que nós fizemos leitura, Deuteronômio 34, 8. Nós vamos ver neste capítulo a respeito da morte do líder do povo de Israel, deste homem chamado Moisés, a qual Deus levanta com grande autoridade para ministrar diante de Faraó, para que o povo saísse da escravidão egípcia. E é tão linda a história deste homem, desde o seu nascimento. Todos os irmãos conhecem a história de Moisés. Desde o seu nascimento,
até o tempo em que ele passou pela preparação no deserto, e em tudo ele estava aprendendo com o Senhor, desde que morou no palácio real, como filho da filha de Faraó, aquele criado da filha desta mulher. Tudo era uma preparação para aquilo que Deus tinha para realizar através da vida deste homem chamado Moisés. E é tão interessante que nós vamos perceber no decorrer da história que este mesmo homem que disse para Deus: eu não sei falar, sou pesado de língua, eu não sei usar palavras bonitas para chegar diante de Faraó. Este mesmo homem que se achava incapaz diante de tão grande tarefa, nós vamos ver na Bíblia que era o homem que conversava com Deus face a face, assim como nós conversamos com o nosso amigo. Um homem que, com o decorrer do tempo, ele teve uma intimidade muito grande com Deus, a ponto de chegar em um determinado período, a qual Deus vai dizer para ele: olha, Moisés, diga ao povo que eu vou mandar à frente deles o anjo, para que vá tirando da frente deles os heveus, os heteus, os jebuseus, mas eu não estarei no meio do povo, porque este povo tem se levantado contra mim. De tamanha era a intimidade de Moisés, que ele vai dizer para Deus, um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada: meu Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me faça subir deste lugar. Sem a tua presença eu não sou nada. Sem a tua presença eu não consigo vencer. Sem a tua presença eu não consigo conquistar. É a tua presença que me fortalece. E Deus disse para ele: então fica tranquilo, fica sossegado, porque eu vou ir contigo. Tamanha intimidade que este homem tinha com Deus. Mas ninguém fica para semente, e este homem veio a falecer. Este homem veio a morrer antes mesmo de chegar na terra prometida, e como Deus havia dito, ele apenas enxergou de longe a terra da promessa, mas ele não chegou a usufruir a terra da promessa. E este homem, ele morreu, e a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, e então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. E por 30 dias nós vamos ver Deus respeitando o tempo do luto. Por 30 dias nós vamos ver Deus em silêncio. Somente depois destes 30 dias é que Deus vai levantar Josué para tomar posse da terra da promessa, para tomar posse ou dar continuidade à entrada na terra da promessa. E isso, irmão, neste primeiro texto, já nos traz algo sobrenatural. Deus é um Deus de respeito, Ele não arromba o nosso coração, Ele respeita as nossas decisões, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele respeita as nossas escolhas. Mas eu venho aqui para dizer para você, em nome de Jesus, que o luto, ele não pode durar para sempre. A luta na tua vida, ela não é duradoura para sempre. Vai chegar o tempo em que você vai ter que romper esta barreira e tomar posse da vitória que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Passaram-se os 30 dias. E nesses 30 dias de luto, Deus respeitou os israelitas. Eles prantearam por Moisés, este homem querido que estava à frente do povo. Mas nesses 30 dias, nós não vamos ver Deus dizendo: se levantem e atravessem o Jordão. Mas vamos ver Deus respeitando o dia da angústia, respeitando o dia da dor. Deus sabe daquilo que você está passando. Deus sabe da tribulação e da luta que você está enfrentando, mas eu me levanto como servo de Deus nesta noite para te dizer: nós não podemos estacionar na luta. Tem um Jordão para atravessarmos, tem vitória para conquistarmos, em nome de Jesus. Ninguém está isento de passar pela luta, pelo problema e pela dificuldade.
mas não dura para sempre. Vai chegar um dia em que você terá que atravessar o Jordão para tomar posse da vitória que Deus tem para a tua vida. No decorrer da caminhada, vimos muitas pessoas, pastor, que parece que estacionaram na luta. Parece que a luta veio e não sai mais daquela vida. A luta vem e não sai mais daquela casa, né? E muitas vezes as pessoas até tomam posse da luta como se fosse delas. Essa minha dor, esse meu problema não é teu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é uma fase transitória, a qual todos nós passamos, mas você não pode estacionar no dia da luta, no dia da angústia, porque tem terra para você conquistar, tem coisas para Deus fazer através da tua vida, aleluia. Passa-se os 30 dias, e a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta este homem chamado Josué. E eu não fiz a leitura do versículo 1 para não ficar tão extensa a leitura, mas o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Josué. Eu quero que você grave bem no teu coração esta palavra. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Aqui teríamos mensagem para o final de semana, mas eu quero passar com você rapidamente estes versículos que nós fizemos leitura. Preste atenção: morreu Moisés, servo do Senhor, e este falou com Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Preste bem atenção: morre Moisés e Josué era servo de Moisés. Primeiramente, Deus se dirige a Josué como servo de Moisés. Muitas pessoas chegam e já querem tomar posse de algo que não é seu. Josué, olha só, Deus disse para ele: morreu Moisés, o meu servo. Josué, servo de Moisés. Hierarquia. Coisas que muitas vezes a igreja, não estou dizendo aqui, mas a gente anda por muitos lugares e a gente vê que parece que as pessoas acabam perdendo o temor, a hierarquia, mas Deus é um Deus que trabalha com disciplina, com níveis de autoridade, e aqui ele vai estar dizendo, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e se dirige a Josué como servo de Moisés. Sabe por que isso daqui? Porque Josué, até então ele tinha sido, e os irmãos hão de convir comigo, ele tinha sido um braço direito de Moisés. Quando nós vamos ver os espias, espiando a terra da promessa, nós vamos ver 10 difamando a terra e dizendo: não, se nós ir lá é para morrer, lá tem gigante, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer, nos trouxe aqui para nos entregar ao inimigo. Apenas Josué e Caleb se levantam e dizem: é verdade, a terra a qual nós fomos espiar tem gigantes, tem problemas, tem dificuldades, mas nós temos uma coisa para dizer para o povo: se Deus prometeu, está prometido, promessa de Deus não cai por terra, vamos subir e vamos tomar esta terra, porque Deus prometeu, e Deus cumpre e não falha, Deus cumpre e promete com aquilo que Ele prometeu. Deus, Ele nos dá esta liberdade de nós podermos olhar para a palavra do Senhor e vermos que jamais Deus volta atrás nas suas palavras. O Deus que te prometeu é o Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Então, nós vamos ver em vários momentos Josué ao lado de Moisés, mas agora mudou. Agora não é mais Moisés e Josué na retaguarda. Agora Deus pede para Josué um compromisso maior, para que ele assumisse como liderança daquele povo. Uma coisa é eu ser evangelista,
né? Uma coisa é eu cuidar de uma congregação e vem os problemas maiores. Pastor Joel, aconteceu tal coisa, é com o senhor. Outra coisa é o pastor Joel, né? A mesma coisa, os irmãos aqui. Uma coisa é a liderança de um departamento, né? Às vezes vem os problemas, nós chamamos o pastor. Pastor, preciso da sua ajuda, como que vamos resolver, né? E assim era a situação de Josué. Estava sempre ali com Moisés, era um líder, estava sempre na ativa, né, no decorrer da caminhada. Mas outra coisa é agora ele assumir a posição de Moisés diante deste desafio. Eu creio que Josué se sentiu muito pequeno. Eu creio que Josué se sentiu muito inferior diante desta obra, diante deste trabalho que é colocado diante dele. Tanto é que no capítulo 1 nós vamos ver e nós vamos perceber que Deus fala com Josué e diz para Josué todas as promessas que Deus havia feito, encorajando Josué e dizendo: não temas, Josué, toma posse, não temas, siga em frente, seja forte, seja corajoso. Tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. O versículo 7 vai nos dizer: tão somente ser forte e muito corajoso, para fazer segundo tudo aquilo que eu coloquei no teu coração. Olha só, 2 vezes Deus dizendo: Josué, ser forte, seja corajoso. Nunca, irmãos, nunca podemos dizer que a tarefa é fácil. Muitas vezes, assumimos lideranças achando que é fácil. Muitas vezes ficamos de líder de algum departamento achando que é fácil. Ou muitas vezes gostamos de olhar para quem está na frente e dizer: se fosse eu, faria desta maneira. Trabalhei muito tempo com liderança de jovens, e sempre havia alguém dizendo, né, reclamando: por que não faz assim, por que não faz assado? Por 4 anos fiquei a fio na frente do departamento de jovens, até que um dia eu disse: não, chegou o tempo agora de passar para aqueles que fazem melhor. Resumindo, irmãos, a mesma pessoa que falava que poderia ser melhor, que poderia ser diferente, é a mesma pessoa que não conseguiu chegar ao final do ano na frente do departamento. Liderança, liderar, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. E agora imagine Josué, que estava à frente de um povo do tamanho do povo de Israel, né, e estava para chegar no momento mais crucial, que era a tomada da terra prometida, que era tomar posse da terra que Deus havia prometido. Mas Deus estava dizendo para ele: seja forte, seja corajoso, porque eu tenho uma grande obra nas tuas mãos, e esta obra, ela precisa ser feita. Mas tem um versículo, e é o versículo 9, que eu quero me ater com você nesta noite. Depois do Senhor dizer para Josué muitas vezes: seja forte, seja corajoso, Deus vai agora ser mais incisivo com Josué. Deus agora vai ser mais incisivo com ele e vai dizer: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Aleluia! O Senhor vai trazer aqui uma imposição sobre ele e vai dizer: Josué, toma um posicionamento, porque quem te levantou fui eu, é eu quem estou te ordenando, é eu quem te mandei. Seja forte, seja corajoso, porque se eu prometi a você, pode ter certeza que eu sou fiel para cumprir as minhas promessas na tua vida. Aleluia! Não te mandei eu? Seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar.
Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos atravessar o Jordão. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar a vitória. Nós não conseguimos alcançar êxito no nosso ministério. Não conseguimos alcançar êxito na nossa vida espiritual. Porque ficamos muitas vezes nos achando, não, coitadinho de mim, eu não mereço, eu não posso. Mas muitas vezes Deus está dizendo para você, é eu que estou te mandando. É eu que estou ordenando para que você vá. Não temas, não te espante. Uma coisa é eu ir achando que eu posso. Uma coisa é eu ir achando que é eu que posso e é eu que faço. Mas uma coisa é eu sair respaldado pelo Senhor. E o Senhor dizendo, não temas, porque eu vou ser contigo por onde quer que você andar. Aleluia. Ao mesmo tempo que foi uma responsabilidade muito grande, eu creio que foi algo maravilhoso para a vida de Josué. Imagine Deus dizendo, não temas, porque eu estou contigo. Uma coisa é eu ir respaldado por mim mesmo, como muitas vezes acontece na caminhada que nós estamos vivendo, mas outra coisa é ir respaldado pelo Senhor. Quando o Senhor te pede, é porque Ele vai te dar a vitória. Quando o Senhor te manda, é porque a vitória já está garantida. Aleluia! A vitória não vai ser garantida. Quando Deus assina embaixo, a vitória já está garantida, em nome de Jesus. É eu que estou te mandando. Não temas, nem te espantes, que eu acho particularmente que era isso que Josué estava naquele momento. Imagine o fardo e a responsabilidade. Não era qualquer povo, era o povo da promessa. Não eram qualquer pessoas, eram os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estavam caminhando para uma terra, que não foi homem que prometeu, Zaqueu, vem morar aqui que eu consigo um terreno para ti, Zaqueu, se muda para cá, que eu vou fazer isso por você. Não, era Deus que havia prometido, aleluia. E neste momento o povo estava próximo de cumprir, de pisar na terra prometida, mas precisava de alguém para estar à frente deste povo. Não te mandei eu nesta noite? Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que Deus pediu para que você fizesse? E deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que usa, e eu não acho correto, mas tem gente que diz, vai precisar ir para cima de uma cama para fazer a vontade de Deus. Eu não creio que seja assim, né? Pode haver uma discordância nisso talvez, mas se eu não quero fazer, Deus vai levantar outro para fazer no meu lugar. Né, pastor Nilton? Deus não vai me obrigar a eu fazer aquilo que eu não quero fazer. Deus não vai me obrigar a fazer aquilo que eu não quero. Deus alcança as condições, mas se eu não quero fazer, quem perde a bênção sou eu, quem perde de ser usado por Deus sou eu, e Deus vai levantar outro para fazer no meu lugar, para fazer no nosso lugar. Mas nós perdemos de ser usado por Deus. E a melhor coisa que pode existir na vida é ser usado pelo Senhor. A melhor coisa da nossa vida é poder louvar a Deus. A melhor coisa é poder pregar a palavra. A melhor coisa é ser escolhido por Deus para fazer a sua obra e a sua vontade. Respaldados pelo Senhor. Indo para o final da nossa reflexão, para não me estender muito. Quando nós vamos ver na Bíblia Sagrada, lembra que eu disse para os irmãos, lá no capítulo 1, Moisés morreu, e agora Josué, servo de Moisés, assumiu a liderança daquele povo. Preste atenção nesta palavra, em nome de Jesus, para estarmos indo para o encerramento. Josué precisaria construir a sua jornada. Josué precisaria ter a confiança dos israelitas como ele teve. Josué precisava demonstrar que realmente ele estava nas mãos do Senhor para tomar
posse desta terra prometida. E o tempo passou e Josué foi vencedor na sua tarefa, né? Ele foi alguém que fez com que Israel possuísse a terra que o Senhor havia prometido. E então, como eu disse no começo, ninguém fica para semente, chegou o tempo que Josué também faleceu. E olha só, no capítulo 24 e no versículo 29, a Bíblia vai nos dizer assim: e depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor. Quem que era Josué lá no início? Servo de Moisés. Agora, quem que é Josué no final da sua vida? Servo do Senhor. Aleluia. Cada passo da tua vida, cada dia da tua vida, Deus está te dando a oportunidade de escrever a tua história. Deus está te dando a oportunidade de escrever a tua história, tanto na vida terrena quanto na tua vida espiritual. Deus está te dando a oportunidade, e queira Deus que quando chegar o dia de partirmos desta terra, nós possa ser, como nos diz a Bíblia Sagrada a respeito de Josué: e morreu o servo do Senhor. Agora não é mais o servo de Moisés, agora não é mais aquele que estava na dependência de Moisés, agora morreu Josué, aquele servo do Senhor. Como queremos ser lembrados na nossa trajetória nesta terra, como desejamos ser lembrados nesta terra. Talvez muitos querem ser lembrados por aquele que possuía riqueza, por aquele que possuía bens, por aquele que possuía o melhor carro, a melhor casa, mas eu desejo ser lembrado pelo Zaqueu, o servo do Senhor. Aleluia! Que maravilha ser lembrado desta maneira, servo do Senhor. Não sei como está a tua vida, não sei como tem sido a tua trajetória, não conheço você, não conheço a tua história, mas nesta noite Deus nos trouxe a este lugar para dizer para você que existe história nova para você. Talvez até aqui a tua história não tenha sido a que Deus escreveu para você. Talvez até aqui você tenha caminhado da tua maneira e tenha andado do jeito que você pensa que é o correto. Mas a partir de hoje, Deus tem uma nova história para a tua vida. Aleluia, para que daqui uns dias a cidade possa dizer: aquele de lá é um servo do Senhor, aquela mulher é uma serva do Senhor. Você crê nisso? Se coloca em pé, em nome de Jesus, toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite. E não te esqueça daquilo que eu falei lá no início: o lugar, o dia da angústia não é para você estacionar nele. Tem pessoas sofrendo e tem pessoas angustiadas que muitas vezes não querem largar dessa angústia e dessa aflição. Mas nesta noite, em nome de Jesus, se existe algum impedimento para a tua bênção, vai cair por terra em nome de Jesus. E Deus vai te dar a vitória para que você possa passar por esta fase, porque este lugar não é lugar para você permanecer para sempre. O dia da luta, o dia da angústia, ele deve ser passageiro, ele deve ser transitório na nossa vida. E nesta noite é lugar, é dia, é noite de bênção para a tua vida. Aleluia. Deus tem vitória para você, para que você seja lembrado como servo do Senhor. Aleluia. Se você deseja passar à frente, faça isso em nome de Jesus. Não costumo ser demorado, no apelo, porque Deus fala através da sua palavra, não precisa insistência naquilo que Deus já falou ao teu coração. Se você sentiu de passar à frente, venha, e nós vamos estar orando nesta noite, pedindo a graça de Deus sobre a tua vida. Como você quer ser lembrado? Como servo